Olá, queridos alunos! Hoje vou estar falando sobre Renascimento na Itália, pintura, música e dança. Parte 7, ok? Você sabia que o estudo da anatomia foi profundamente desenvolvido na Renascença? Muitos avanços em anatomia durante o Renascimento aconteceram devido ao interesse científico e às habilidades, olha só, artísticas de Leonardo da Vinci e Andreas Vesalius, ok? Com trabalhos e estudos sobre a forma humana, né? Nesse capítulo, estudaremos as pinturas renascentistas, as suas fortes associações com a ciência, com a matemática, a anatomia perfeita e, principalmente, o humanismo. A arte renascentista teve por influência a arte greco-romana, mas, por outro lado, a sua busca também pela perspectiva e pela tridimensionalidade, tá? Essa busca já, assim, indicavam 100 anos antes, tá? Para o caminho pela qual seguiria o período em que a Europa foi tomada pela peste negra, tá? E que dizimou grande parte de sua população, tá bom? E nesse período, nenhum artista de renome surgiu, tá? Nessa época. Mas, olha só, nas artes já sofria, tá? Transformações, como no naturalismo e também no secularismo, que cada vez ficou mais evidente, tá bom? E foi com Maçâncio, é o nome do artista, tá, povo lindo, que a arte tornou-se inovadora e humana, tá bom? É no Renascimento que o estudo dos efeitos da luz sobre os objetos, a perspectiva óptica e a tridimensionalidade sólida são evidenciados e criados, né, assim, e estudados através dessa perspectiva, claro, ok? Então vamos lá. O que é perspectiva? Certo? Perspectiva é uma técnica matemática que tem por objetivo representar objetos sólidos ou os espaços tridimensionais reais em suportes bidimensionais, como a tela, o papel, tá bom? De acordo com nossa percepção óptica da realidade, tá? Então, vamos lá. Os pioneiros artistas, né, os artistas pioneiros a fazer uso da perspectiva aplicada à pintura foi o Florentino Leão Batista, tá? O nome dele é bem grande, é Floriano Leão Batista Albert, tá? Que estudava muito sobre isso, sobre essa perspectiva. O ponto de fuga, né, que ele pesquisava muito pelo ponto de fuga na perspectiva linear, tá? E é o ponto onde as linhas convergentes se encontram e parecem se desaparecer, tá? O ponto de fuga, né, que ele falava, que ele estudava, pode mostrar o encontro de duas linhas ou de várias linhas convergentes, tá bom? Se eu tivesse em sala física, eu agora estaria mostrando para vocês em desenho, aí ficaria mais fácil vocês entenderem. Mas pode jogar na internet, dar uma pesquisada lá, tá bom? Esses pontos podem estar em posições verticais, tá bom? Ou também posições horizontais, tá? Quanto na horizontal, o ponto de fuga cumpre o papel para representar a linha, tá bom? Os grandes artistas, né, desse período primeiro vou falar assim de alguns, tá? Não vou falar de todos não, mas os principais. O pintor Botticelli entendia, né, assim, o paganismo como uma forma de religião. Suas cenas mitológicas ou católicas eram pintadas com a mesma esperança na humanidade, né, materializada,
por meio de influências greco-romanas, ele valorizava as linhas curvas, nitidez dos objetos, tá? Os contornos bem definidos em sua interpretação da perspectiva e da anatomia, tá? As obras de Piero, outro artista, Piero, traz brilho em sua contribuição equilibrada da cor, tá? É utilizada puramente, ele usa as cores bem puras. O artista também demonstra interesse pela pintura de paisagem de maneira renovada, porém a busca pela perspectiva é constante. No caso, a combinação entre arte e matemática foi um tema que incentivou a arte, né, o artista na escrita de tratados. O povo está fazendo uma festa aqui no meu lado, aqui está soltando fogos. Mas eu não posso interromper, porque eu já estou mais da metade da aula, tá bom? Então, desconsidero os fogos, tá bom, gente? Vamos lá. O próximo artista é o Bellini. Assim como hoje, demais pintores venezianos sofreram influência da pintura da Florença durante a dinastia do Médici, tá? Que era o principal polo da arte renascença, né? Da arte renascentista. Mas, contudo, tá? Veneza também foi uma região de intenso desenvolvimento artístico do período, tá bom? A invenção da tinta a óleo, olha que bacana isso. A invenção da tinta a óleo transformou e trouxe avanços para a pintura. Apesar de experimental, a tinta começou a ser utilizada na pintura flamenca e difundida pelos artistas venezianos, tá bom? A busca pela perfeição e pelo realismo de cor e iluminação fez da tinta uma necessidade, tá bom? Mas os artistas não deixaram os padrões da época de lado e, assim, começaram mantiveram, né, o autocontrole e o domínio técnico, tá bom? Principalmente com esse material novo. Era a integração também entre a ciência e a sensibilidade, tá? A alta renascença teve grandes nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Toretto e Veronese, tá? O Veronese, sim, as obras dele são maravilhosas, tá bom? Esses, assim, alguns artistas, como eu falei, não vou falar de todos, mas vai ter bastante, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho de Leonardo da Vinci, olha só. Ele nasceu na cidade da região de Toscana, seu pai investiu em seus estudos, as atribuições dadas a este artista são merecidas, tá? Pois trata-se de um grande gênio consagrado mundialmente e pertence a esse período renascentista. Além de ser pintor, ele também era matemático e cientista, tá? Os aspectos artísticos não foram só o foco do interesse dele, tá? Ele também, muitas vezes, ele contribuiu, assim, pintando quadro e, às vezes, ele não concluía os seus quadros, tá? Ele deixava os quadros pela metade. Sua técnica mais importante é o uso do pincel, que, com camadas finas, tornaram as pinceladas do artista imperceptível em suas obras. Não há delineamento rigoroso. Seus esboços da anatomia ficaram, assim, desaparecidos mais ou menos 200 anos, tá? E só apareceu, por isso que eu tô falando, sumiu, só apareceu 200 anos depois. E, assim, se esses estudos tivessem aparecido antes, tá? Teria sido bem maior, né? A ajuda pela ciência que ele deixou, tá bom? Michelangelo também obteve conhecimento em vida. Era poeta, intelectual, escultor e pintor, tá? A sua preferência artística sempre foi a escultura, mas, apesar de sua personalidade difícil, cumpriu alguns trabalhos de pintura, tá? O próximo é o Rafael. É um artista que mais observou os estilos dos seus contemporâneos e transformou todo esse estudo em obras que manifestaram, né, com excelência o espírito da Renascença, tá? Foi um famoso retratista que valorizou muito o real extremo, tá? Então, o trabalho dele é bem real. Próximo é o Tiziano. Ele dedicou-se exclusivamente à pintura e é reconhecidamente um dos maiores nomes da Renascença. O artista estudou em Bellini, né?
e levou a excelência a técnica da tinta a óleo. Se especializou em tinta a óleo. A harmonia das suas obras e a narrativa com domínio técnico é impressionante. Na verdade, é maravilhoso. Tá? Temos também aí, por último, os maiores, tem o Tintoretto, tá? Só que ele é do fim da Renascença e apontou os rumos da arte para o próximo período, no caso, século XVII, tá? Seria chamado de Barroco, que a gente vai estar vendo nos próximos capítulos, eu vou passar também para vocês, tá bom? E aí, passamos para o período, assim, no final da Renascença, que todo mundo chama e conhece de maneirismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Maneirismo significa estilo, e esse período durou aproximadamente 60 anos, por volta de 1520 e 1580, tá? Para alguns historiadores, ele refere-se a pintores que pintavam no estilo. É isso mesmo, pintavam no estilo. Na maneira, tá? Tipo assim, tentavam copiar e de maneira. Todos eles pintavam igualzinho Michelangelo, tá? Esse estilo, que ficou conhecido até como Michelangelo, segundo estudos, era forçado, carregado, né, de exageros na carga emocional e artificial. Sem espontaneidade, as obras desse período foram consideradas como assim, pinturas que queriam apenas impressionar o observador, tá? Esses artistas chegaram até ser considerados menores, tá? O pessoal não considerava muito eles, não. Entre os representantes desse estilo, destacam-se o Parmegianino, o nome é difícil, né? É Parmegianino, tá? E o El Greco, tá bom? As pinturas maneiristas têm a cor intensa, tá bom? A composição complicada são as características do maneirismo. Então, vamos lá, cor intensa, a composição complicada, a inventividade, né? O virtuosismo, assim, virtuosismo da técnica, tá? Uma perfeição, assim, realmente, eles têm uma técnica muito boa. O traço mais livre, liberdade nesse traço. Esse estilo surgiu no fim da Renascença, tá? No finalzinho, tá bom? E aí vou estar falando também um pouco de música. Na música, a improvisação musical foi aos poucos sendo substituída pela composição. A notação musical trouxe uma música mais estruturada, tá? Ordenada, tá bom? No desenvolvimento musical, a polifonia foi substituída pela monofonia, ok? Era muito comum o organum, tá? É um estilo polifônico composto a duas vozes, com ritmo parecido com o canto-chão, tá? Temos também aí nesse período as melismas que foram incorporadas, elas foram incorporadas ao estilo, tá bom? Uma influência, não esquecer que essa influência veio da Espanha, com ritmo mais livre, tá? Esse ritmo era bem mais livre e mais florido. O modete começou a ser composto também para 2, 3 ou 4 vozes, e cada voz possuía um texto diferente. Os instrumentos utilizados no final do século XIV são conhecidos assim mais pela literatura que pela notação precisa das partituras, tá bom, galera? Aí, para finalizar, eram harpas, vielas, alaudes, saltérios, órgãos portátil, né? Proativos, flautas doces e transversais, trompetas, né? No caso, trompetas, cornetas, sinos e símbolos, tá bom? São os instrumentos utilizados nessa época. Aí a gente também não pode esquecer que o clavicórdio e o cravo são invenções do século XIV, mas foram utilizados a partir do século XV, tá bom? Isso na música. E aí a gente também, se a gente está falando de música, vamos falar também um pouco da dança. Coloquei umas imagens aí para vocês, sempre eu coloco imagem, né, para facilitar o entendimento. Naquela época, um homem e uma mulher
deveriam saber dançar, tá bom? Pois a dança fazia parte da sua educação. Muitas das peças musicais compostas no século XVI tinham por objetivo a dança e eram acompanhadas pelo alaúde, instrumento de tecla ou por um conjunto musical. Olha que bacana. Entre os estilos preferidos para dançar estão pavanas e galhardas, tá bom? Que mantinham alguma relação com a música do século XV. Bacana, né? O primeiro balé francês é datado de 1581. Isso é só por curiosidade que eu coloquei, tá? E se chamava Balé Dramático da Rainha. Olha que bacana o nome. A peça era a preferida da corte, tá? Feita com muitos improvisos, aí entra o teatro também do improviso, certo? Então tinha muito a ver com o teatro também. As peças feitas dessa maneira ganhavam assim, diversão com várias fantasias e adereços. Olha que bacana, por isso que eu coloquei aqui. Também temos aí as danças, eram feitas destinadas a pares, tá bom? Trios ou grupos de dançarinos. Então ninguém dançava sozinho. Dançava ou em pares, tá bom? Ou em trio, ou então em grupos. E a sequência era feita por uma dança lenta, seguida por uma mais rápida e com repetição das melodias, ok? Então, olha aí, eu coloquei as atividades, diminuí, né? Voltei assim, a diminuir as atividades. Então, vamos lá. Vai responder 1, 2, 3, 4 e 5. Quais disserte sobre, né, o que você achou mais interessante do Renascimento e suas influências. Quais os principais artistas, pintor, né? Eu quero que Renascimento, Botticelli, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, fale um pouquinho sobre a vida deles, tá? O que significa maneirismo, fale também sobre a música e fale sobre a dança naquela época. Quais os principais artistas aí no Renascimento? Era para falar um pouco dos artistas. Eu acabei errando aí, desculpa. Mas aí coloca um pouquinho de cada artista, tá bom? Então, olha só, por hoje é só, bom final de semana, até a próxima videoaula.